Olá, Brasil! Tudo bem por aí? Para todo o Brasil está chegando Visão Geral. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Sempre com assuntos interessantes, personalidades importantes, como hoje, por exemplo. Meu amigo, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele será realizado. Evite perder a coragem. Mantenha ocupações e faça do otimismo a maneira de viver. Isso restaura a fé em si próprio. E, aliás, o assunto de hoje, para você realmente conseguir, você tem que ter muita força de vontade. Eu vou conversar com a doutora Natália Ferreira, endocrinologista, aqui no nosso Visão Geral. Doutora, que prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Obrigada pelo convite, Alberto. Muito bom falar contigo. Aliás, eu vou dizer uma coisa, viu? O que você deve ter dado de consulta grátis ao longo da vida, né? Por ser endocrinologista, não é mesmo, doutora? Muita gente sempre pergunta, alguém pedindo um um conselho, né? Porque parece que é uma obsessão esse negócio, né? Claro que o assunto hoje nosso é peso, sobrepeso e aquela coisa toda, né? Mas eu acho que acima de tudo, até pelo fato da Natália ser médica, acima de tudo, a saúde, né? Que a gente se preocupa em primeiro lugar, né, doutora? Com certeza, sim, sim. Mas é muito comum as pessoas falarem, principalmente mulher, eu tô acima do peso, eu tô mais gordinho, eu quero mais... O homem também, mas, porque de uns tempos para cá o homem ficou extremamente vaidoso também, não é? Isso, é. E a gente pode falar, doutora, que é bom isso, as pessoas se observarem, sentirem que estão acima do peso, dar mais consciência, como é que é? Esse é um dos aspectos, né? A parte de autoestima, paralelamente à parte de saúde, mas assim, existe uma coisa que vem antes de tudo isso ainda, que a obesidade, o que ela consiste inicialmente? Em uma alteração da nossa forma corporal. E quando a gente começa a alterar a nossa forma inicial, nossa forma original, né? Que é a nossa melhor forma, a gente acaba funcionando de uma forma que prejudica outras coisas também. Aí nisso vem as doenças, vem a baixa da autoestima e tudo isso, todos esses prejuízos que vêm com a obesidade. E a gente tem que não ser, claro, não vou falar de obesidade, mas não ser gordinho ou não ser gordinha, é uma vigilância diária? Diária, porque assim, o apelo que se tem hoje no nosso atual estilo de vida é muito grande. Então a gente vai num restaurante, a gente vai numa padaria, assim, são tantas guloseimas ali que são oferecidas a nós. E os alimentos, eles são relativamente baratos, em grandes porções. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né? Coisa que há um tempo atrás não era necessariamente assim. Os alimentos não eram tão saborosos, não tinham aquele gosto doce tão forte, não eram tão disponíveis assim como é hoje, né? E ao lado disso também a tecnologia que faz com que a gente se mova muito menos. Mas isso, Natália, nem sempre, por exemplo, você falou que antigamente não era assim e tal. Mas embora minha mãe morreu muito cedo, com 62 anos, ela era magrinha. Meu pai, com 75, também não era gordo. No entanto, as minhas tias, os meus tios, eram todas pessoas assim que comiam muito e tal. Há exemplos de pessoas que viveram magras durante a vida toda e outras que foram muito obesas. E não tinha essas guloseimas, essa coisa toda. Isso depende muito da genética, mas não só da genética. Então, o volume que a pessoa consome, então dos carboidratos, das gorduras, então a quantidade calórica que ela consome vai fazer muita diferença, versus também a quantidade que ela gasta. Então, sim, claro que havia pessoas obesas no passado também. Hoje tem mais, mas isso tudo depende de pessoa para pessoa, de muitas coisas. E assim, o quanto que a pessoa está consumindo no dia a dia faz muita diferença. É matemática. Se você não gastar o que come, sobra. É matemática, mas tem várias coisas que influem, né? Genética influi,
o sono influi, como que a pessoa está do ponto de vista emocional. Quando você fala também. genética, você não está falando em hereditariedade. Sim. Está falando em hereditariedade. Sim, tá. Hereditariedade. Dormir bem é muito bom, claro, primeiro para o humor, né? Quem dorme mal acorda muito mal-humorado. Exatamente. Mas dormir bem também é um item que ajuda a controlar peso? É fundamental, porque quando a gente dorme bem, a secreção dos nossos hormônios ocorre de forma mais favorável. Então, por exemplo, existe um hormônio chamado GH que ele impede o depósito de gordura no abdômen. Se a gente não dorme bem, a produção do GH, por exemplo, só para começar, vai ficar prejudicada. Quando a gente não dorme bem, a gente tem mais fome no dia seguinte. Fica mal-humorado com tudo aquilo, mas também tem mais fome. Aquela história que o sono não alimenta, né? Exatamente. E você vai acabar comendo mais, vai acabar fazendo menos exercício físico, porque você está menos disposto, porque não dormiu bem. Então, tudo isso vai levando a não só a chegada da obesidade, como outras doenças também, por exemplo, hipertensão, diabetes, tudo isso. Tá. No final do ano a gente engorda mais, né? Tem uma pesquisa que mostra que é cerca de 2 quilos que a gente engorda nesse período de festas e tal. É terrível, né? É uma média, né? Então vai depender muito de cada pessoa. Tem gente que engorda até mais, tem gente que engorda menos. A gente precisa vigiar isso porque existem algumas pesquisas também que estão mostrando que, assim, parece que o ganho de peso acontece em saltos. Então você vai numa festa, você passa um fim de semana, engorda um pouquinho e não se recupera daquilo. Aí depois, daqui 2 semanas, você faz parte de outro evento, engorda mais meio quilo e não se recupera. Chega no fim do ano, engorda 2 quilos e não se recupera. E assim, ao longo do tempo, a gente vai ganhando peso e isso vai virando um problema. Doutora, eu li certa feita, nem me lembro onde foi, que a tecnologia tem nos tornado mais gordos também. O carro, você não faz força nenhuma para virar a direção. Você aperta um botão, sobe e desce o vidro. Você não muda de marcha, você não tem movimentação e tal. Tem alguma coisa? Diz que é coisa assim, não sei se chega a ser 1 quilo, mas é coisa de alguns gramas que você engorda durante o ano por ter esses carros todos tecnológicos. Claro, eu não sei exatamente sobre o carro, mas de uma forma geral, então a gente não... só o fato de assistir televisão, quanto mais horas, mais a gente acaba engordando. Mas a gente não precisa levantar para trocar o canal, exatamente. Né? A gente tem um controle remoto. Então tudo. O carro, né? Quanto mais a gente usa o carro e menos anda a pé, mais a gente tem essa chance. E quanto menos a gente tem que se mover de uma forma geral, mais a gente está no sedentarismo, né? Se movendo pouco, isso vai predispondo a outras doenças também, articulares, outras doenças cardiovasculares também. Mas, dá uma dica pra gente, o que a gente precisa fazer para se estimular, porque é tão difícil tomar a decisão de fazer uma dieta. E também tem uma coisa, desculpa, mas a gente faz a dieta durante o período da dieta, tá muito bom, então termina a dieta, a gente volta e é o efeito sanfona. Isso, É por isso que a gente gosta de estimular, assim, uma mudança. Então, as dietas rigorosas que levam à perda de peso, toda perda de peso é bem-vinda porque ajuda. Mas, à medida que ela é algo super rigoroso, a pessoa não vai conseguir continuar com aquilo. E no momento que você para, qualquer coisa que você está fazendo para emagrecer, você vai engordar. Então, precisa ser uma estratégia que a gente consiga manter depois. Então tem que ser uma dieta que eu consigo manter, tem que ser um exercício físico fácil para mim, que seja confortável, que eu possa fazer sempre, coisas que eu possa fazer sempre na minha vida. Perfeito. A endocrinologista, ela prescreve a dieta ou isso fica por conta da nutricionista? O nutricionista é um profissional que, se não me engano, são 4 anos de faculdade só estudando isso. Então, ele é absolutamente voltado para isso. A gente acaba dando muitas orientações porque tem muito a ver com a nossa área também. Então, eu preciso que a pessoa coma melhor, eu preciso que ela diminua as calorias e que ela coma aqueles nutrientes que são básicos, que são essenciais. Então, a gente acaba dando bastante orientações também, mas é importante o acompanhamento de um nutricionista para dar uma atenção mais profunda para isso. Entendi. Bom, e quem tomou a decisão de fazer a dieta, começa a fazer, não vamos falar em dieta, quem tomou a decisão de mudar o comportamento, de mudar a rotina e tal, aí ele começou e já perdeu, digamos, 10% do peso. O que isso já traz de benefício para a pessoa?
muitíssimos benefícios no ponto de vista da saúde. Então, por exemplo, chance de diabetes diminui quase 20%. Chance de doenças cardiovasculares, de apneia do sono, diminui bastante. Então, são benefícios muito significativos. Então, do ponto de vista de saúde, ele já pode fazer toda a diferença, esses 10% do 10%. peso. Sim. Agora, quem entra para fazer uma rotina, por exemplo, vamos falar uma dieta, normalmente ele é tirado basicamente o carboidrato, não é isso? Basicamente, mais o carboidrato, a gente tira mais o carboidrato, porque o carboidrato é muito energético, mas tira os outros também. E uma das coisas assim uma das coisas que se tornaram paixões, ou que se tornou paixão do povo, é o pão. Uhum. E qual que é o mal que o pão faz no caso de uma dieta? Então, é um carboidrato. O carboidrato ele é muito eficiente em fornecer energia. A gente precisa de um tanto de energia todos os dias. Se a gente está consumindo mais do que a gente precisa dessa energia, ela vai ser estocada. E o pão, o que acontece? O pão é um carboidrato, ele é muito gostoso. Então, a gente também já passa daquela parte do que a gente precisa consumir para o que a gente quer consumir, né? Então, é difícil você comer meio pão, né? Se o pão está muito gostoso, está quentinho, com uma manteiguinha, é difícil a gente comer só o que precisa. E o pão, então, além de ser assim, muito eficiente do ponto de vista energético, rende bastante caloria para a gente, os carboidratos simples, que são pão branco, arroz branco, eles são absorvidos rapidamente. E quando são absorvidos rapidamente pela corrente sanguínea, o corpo sente e lança uma grande quantidade de insulina no corpo. A insulina é um hormônio que leva ao ganho de peso. E a insulina faz cair rapidamente a glicose. Ou seja, daqui a pouquinho eu estou com fome de novo, eu quero comer outro pão. Então, quando a gente vai falar de carboidratos, a gente orienta que não sejam retirados todos os carboidratos da dieta, porque trabalhos recentes mostraram que isso pode aumentar a mortalidade, então não deve ser retirado todos os carboidratos. Mas que a gente dê preferência aos carboidratos complexos, que são carboidratos que têm fibras também. Por exemplo? Por exemplo, o pão integral, por exemplo, o arroz integral. Outros alimentos, quando a gente coloca ali aquelas sementes, alimentos ricos em fibras, eles acabam se tornando integrais. Tem bebida integral? Não, bebida não. Porque a bebida tem carboidrato, né? É. Ela também engorda, né? Depende do conteúdo calórico. Por exemplo, se a gente vai falar de sucos, então os sucos são assim, parece que é um mocinho, mas é um vilão, né? Suco. O suco. E desde criancinha, e eu sei porque eu tenho duas netas, né? Uma ainda está só mamando, né? A outra não, a outra já está... Eu muitas vezes falei isso aí para o meu filho, para minha nora, falei, olha, toda hora vocês dão suquinho e tal, suco é melhor dar laranja para ficar brincando do que o suco, não é verdade? Exatamente, porque para a gente fazer um copo de suco, a gente precisa de colocar bastante fruta. Então, às vezes, para fazer um copo de suco de laranja, você precisa de 4 laranjas. Sim. E aí, quando você vai fazer o suco, você tira bastante da fibra daquele suco. Então, você está tirando a parte daquela fruta, você está tirando a parte boa e está ficando com bastante caloria. Então, o que a gente orienta você faz, por exemplo, vai fazer um suco de laranja, faz um refresco de laranja. Você coloca uma laranja e enche o resto do copo de água. Laranjada. Laranjada. Antigamente ele falava laranjada. Bem menos calórico, você vai estar consumindo bastante água junto também. E vai estar se alimentando bem e tendo os nutrientes da fruta. Doutora, por exemplo, claro que é por isso que a pessoa precisa fazer uma consulta, porque de repente você tem o que é bom para mim, não é bom para outro, o que é bom para o outro não é bom para mim. Então vocês, claro, pedem uma série de exames e tal, para depois encaminhar para fazer uma mudança de vida alimentar, digamos assim. Não é isso? É isso mesmo, porque para começar eu preciso saber se essa pessoa tem alguma doença. Então, às vezes, ela tem algum distúrbio da tireoide, às vezes é uma pessoa que está começando diabetes, ou que tem algum distúrbio do fígado. Eu preciso saber com quem que eu estou lidando, Perfeito. Quais as medicações que a gente vai poder usar, se eu vou precisar fazer algum tratamento antes. Tem algumas condições em que não pode ser feito dieta, que outras coisas são prioridade. Então, é importante, super importante essa avaliação. Então, mas por vezes a gente vê pelas ruas
pessoas extremamente gordas, não sei até que grau, se já está, se é obesidade, não é obesidade mórbida, tal, mas enfim, pessoas muito gordas. É inadmissível que aquelas pessoas estejam felizes, não só pelo ponto de vista de visual, mas pelo ponto de vista de saúde, essa coisa toda. Por que essas pessoas chegam a um grau muito grande de gordura, de obesidade? Tem a ver com o aspecto emocional? Como é que é? Olha, essa é a pergunta que não quer calar, né? A obesidade, ela está crescendo muito e a gente fica procurando as causas disso, né? A gente sabe que a genética é super importante, a gente sabe que o meio é super importante, a gente sabe também que o nosso estilo de vida, ele tem se tornado muito desfavorável, porque a gente trabalha demais, a gente não dorme direito à noite, a gente não tem tempo para fazer atividade física, nós somos extremamente estressados de uma forma geral, e isso vai criando um ambiente propício para doenças. E a obesidade parece que é a primeira da fila, porque quando a gente está tenso, você vai querer compensar com alguma coisa. E a comida está ali, é gostosa, é disponível, você vai ter um momento de relaxamento, que vai ser aquele momento da refeição. Ninguém come só porque tem fome, come porque é gostoso, né? Exatamente. Por exemplo, agora, nesse momento, se de repente nós não estivéssemos aqui na televisão e daqui a pouco tem o programa da Flor, né? Não é que é daqui a pouco, todo dia tem um programa da Flor. Vem os vem os chefes, eles fazem aquelas comidas deliciosas, maravilhosas. De repente aparece um pedaço de um pudim. Eu não estava pensando em comer um pudim, mas se está ali e tal, eu pego e como, por quê? Porque é gostoso. Isso é uma coisa natural. Sim. Não é sim, isso? É. Mas, por exemplo, se eu não for fazer, digamos assim, eu não vou para academia. Tem muita gente que não suporta ir para academia. O que é que pode se fazer em casa para começar, paralelamente, você com uma alimentação mais educada para poder emagrecer? Olha, é uma caminhada, uma coisa que é uma coisa muito boa. Você pode fazer outros exercícios, tipo dançar, pular corda, essas coisas. É importante que exista uma regularidade, que seja uma coisa prazerosa, que seja fácil de fazer, que você não precise de ninguém junto. Você pode fazer com alguém, mas que você não precise dessa condição. Então, coisas simples do dia a dia, é claro que seria interessante que você fizesse um pilates, uma musculação junto, mas que você pelo menos faça uma caminhada, para começar, já é bom. Tá, e dependendo da idade. Ou quanto mais idade, mais necessária ainda a atividade física. Independente da idade. Quanto mais idade, mais importante a musculação, por causa da perda de massa muscular com a idade. Muito bom. Eu vou para o intervalo, doutor. Na sequência, você vai explicar para a gente aqui o que é programa Atreversiamo, tá bom? Ok. Já, aguarde instante só. Voltamos então com a doutora Natália Ferreira, endocrinologista, no nosso Visão Geral de hoje. Doutora, eu não sei nem se eu acertei a pronúncia, eu perguntei no bloco anterior o que é Atreversiamo, programa Atreversiamo, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O programa Atreversiamo é um programa criado por mim, baseado na experiência do dia a dia de consultório com pacientes que querem emagrecer. Então, a gente vê que muitas vezes a gente orienta a dieta, a gente orienta o exercício físico, a gente até dá medicação e muitas vezes essa abordagem não funciona. Então, eu comecei assim a fazer uma pesquisa do quais seriam todas as coisas que seriam necessárias, um conjunto de coisas que seriam necessárias para a gente ajudar essas pessoas. E aí eu acabei montando assim, uma estrutura, um esquema de abordagem dessas pessoas, que consiste em um aconselhamento, uma presença frequente. Então, nós temos reuniões semanais em que nós vamos avaliar essas pessoas do ponto de vista médico, vai ser feito tudo isso, avaliação de doenças, orientação de dieta, orientação de exercício físico, encaminhamento para os profissionais adequados, prescrição de medicação, mas ao mesmo tempo a gente vai dar também informações importantíssimas para essas pessoas. Então lá dentro do Atreversiamo nós temos um mini curso de nutrição.
para que a pessoa saiba tudo o que ela precisa para fazer uma dieta. Não é simplesmente parar de comer ou começar a comer só folha com carne, não é isso. Tem todos os elementos que são fundamentais na dieta. A gente tem também um mini curso de atividade física para que a pessoa entenda qual que é o volume mínimo de atividade que ela precisa fazer, o tipo de atividade, por que é importante a musculação. Então, essas informações são muito importantes, a gente vê que mexe muito com as pessoas. Entendi. Mas, por outro lado também, nós estamos lidando com seres humanos que, se não estiverem minimamente organizados do ponto de vista emocional, não vão conseguir lidar com uma questão difícil como o emagrecimento, né? Então, para a gente ficar sem comer, para a gente se privar, para a gente suportar o desconforto da fome, a gente não pode estar muito desorganizado emocionalmente. Então, a gente acaba abordando esse lado também. Então, a gente fala sobre força de vontade, sobre a gente ter a motivação, a gente tem encontros para cada um desses temas. Legal. Relacionamentos também, justamente para ajudar a pessoa a se tornar mais forte para isso. Muito bom. Doutora, me fala um pouquinho sobre medicamento, que por vezes algumas fórmulas que são feitas, que são prescritas e tal. Me fale sobre medicamento para emagrecer. Medicamento para emagrecer, em muitos casos, é importante, porque é uma abordagem que é usada quando a pessoa não está tendo sucesso com dieta e atividade física e quando a obesidade chega numa certa gravidade. Mas não é a primeira alternativa. A gente já fica pensando nele daqui a pouco. Eu peço para a pessoa mudar, se a pessoa está fazendo muitas coisas erradas. E se ela não está se exercitando, na hora que ela começar a fazer uma dieta correta, começar a se exercitar, ela vai emagrecer bastante. Acontece que muito poucas pessoas conseguem mudar definitivamente o hábito alimentar e o hábito da atividade física. E chega uma hora que sai um pouco da dieta, para um pouco a atividade física, diminui um pouco e para esse emagrecimento. E aí, então, está indicada uma intervenção. E uma possibilidade de intervenção é o uso de medicações. Entendi. Para a gente prevenir doenças. Mas jamais em tempo algum alguém inadvertidamente começar a tomar remédio para emagrecer. Imagina, a subtramina, por nenhum. Exemplo, correu solto. É proibido a subtramina? Não. A sibutramina nunca foi proibida. Ela, em 2010, surgiu um grande estudo que foi feito mundialmente, porque o laboratório estava tentando liberar a sibutramina até para pessoas gravemente doentes do coração. Tá. Então, quando foram testados nessas pessoas, viu-se que não pode. E aí, muitos países interpretaram isso como, não, a sibutramina é terrível. Mas a sibutramina é uma boa medicação para pessoas que, obviamente, não têm graves problemas do coração. Mas, então, precisa passar por uma consulta. Vai pegando sibutramina e já vai tomando, assim. Imagina, tem que passar nenhum tipo de medicação. Tipo de medicação, né? As medicações que a gente usa para emagrecimento, elas têm que ser acompanhadas de perto. Por quê? Para começar, elas precisam ser aprovadas do ponto de vista científico. Então, tem muita coisa que simplesmente não funciona. Sei. Então, coisas que não funcionam, nós não podemos usar por causa do risco de efeitos colaterais. Certo. Mas qualquer medicação tem efeitos colaterais. Então, nós precisamos acompanhar de perto para ver se essa medicação está tendo a eficácia que eu estou esperando, se o efeito colateral é tolerado pela pessoa, se ela está tendo alguma coisa que impossibilita a continuação do uso. Então, isso tem que ser acompanhado por um profissional treinado. Mas sim, existe a indicação, assim como existe indicação de uso de medicação para diabetes, para hipertensão, para outros problemas, a obesidade é uma doença que pode causar tudo isso e problemas mais graves ainda. Então, existe sim indicação de uso de medicação. Agora, como é que eu sei, por exemplo, ou é só o médico que vai saber o quanto que eu preciso emagrecer? A gente segue algumas contas, né? A gente faz um cálculo chamado IMC, que em termos populacionais dão diretrizes para a gente. Então, qual a porcentagem da população que está no peso ideal, que está um pouco acima do peso. Então, a gente vai inicialmente usar isso. Então, a gente quer que a pessoa fique num IMC abaixo de 25, de 18,5 a 25. Tá. Acontece que tem algumas pessoas que até têm ali 27 de IMC, mas são pessoas que têm bastante massa muscular. Perfeito. Então, a gente sabe que ela está um pouquinho acima, mas
não é as custas de massa gorda, então não é a barriga que é grande, são os músculos que são aumentados. Então a gente faz um pequeno ajuste olhando outras medidas também. E é natural que... É mais no homem ou na mulher também o acúmulo de gordura abdominal? É mais no homem ou na mulher? Ou nos dois? Mais no homem. Mais no homem. Por Sim. conta de alguns líquidos que eles tomam no final de semana e tal, essa coisa toda. Que a gente não quer falar o nome? Exatamente, mais ou menos isso. Agora, quando a gente começa a fazer uma dieta, parece que no comecinho é rápido, né? Os primeiros quilos a gente perde meio que rápido, não? É porque às vezes a gente está um pouco inchado também, né? E às vezes a gente estava fazendo tudo tão errado que quando a gente começa a tomar algumas providências, aí o corpo sente e já perde aquela quantidade ali. É caro fazer dieta, não? Não precisa ser caro. Não. Não precisa ser caro, não. Limão é bom, doutora? É uma fruta muito boa. Muito boa. É. Eu li hoje, mais uma vez, que eu tenho por hábito... e eu conheço alguns artistas, né? Embora eu não seja artista, mas eu conheço alguns artistas que tomam limão em jejum. E eu tomo limão em jejum. E eu me sinto muito bem com isso. E alguns alimentos que foram citados, como por exemplo o ovo, que é um bom alimento, segundo o que eu li, né? A própria banana também. Então são alimentos extremamente interessantes. Só que a gente nunca pode abusar de nada. Como dizia meu velho e querido pai, é o seguinte: coma de tudo, porém não tudo. É mais ou menos isso. Perfeito, maravilhoso, isso aí. Então tá bom. Querida doutora Natália Ferreira, endocrinologista, foi a minha entrevistada de hoje aqui. Falei que de repente a gente sai daqui até fica um pouquinho mais magro, né? Conversando e tal. Mas é sempre bom procurar um médico. E olha, gente, cuidado. Obesidade é coisa séria. Querida, muito obrigado. Eu que agradeço, você é muito querida. agradável. Foi uma entrevista muito gostosa com você, viu? Ok, obrigada pelo convite. Portanto, falei com a doutora Natália Ferreira, endocrinologista. Eu tenho certeza que vocês gostaram. E se gostaram, espalhem aí, porque o Visão Geral sempre traz entrevista interessante com personalidades dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Tá bom, gente? E não perca o próximo Visão Geral neste mesmo horário, tá? Saúde, paz, alegria, sorte para todos nós. Tchau, pessoal.